Olá, hoje a gente vai abrir uma gaveta que, olha, quase todo mundo tem em casa. E dentro dela, vamos descobrir uma história oculta, a história dos nossos aparelhos eletrônicos antigos. E é uma história que envolve tesouros, venenos e um desafio enorme para o Brasil. Para aí para pensar um pouco, aquele celular antigo, o tablet que já não liga mais, aquele emaranhado de cabos que ninguém faz ideia para que serve, o que eles são de verdade? Um tesouro valioso só esperando para ser redescoberto? Ou será que são uma pequena bomba relógio ambiental? A resposta é curiosa. São os dois. Vamos dar uma olhada mais de perto nisso. Dentro de um único gadget desses, convivem dois mundos completamente diferentes. De um lado está o tesouro. Ouro, prata, cobre, plásticos de altíssima qualidade. Tudo material que pode e deve ser reciclado. Agora, do outro lado, está a bomba relógio. Chumbo, mercúrio, cádmio e um monte de outras substâncias tóxicas. Se isso for descartado do jeito errado, vira um risco gigantesco para a nossa saúde e para o meio ambiente. E aqui vem um dado que é, no mínimo, impressionante. 85% das pessoas no Brasil guardam algum eletrônico velho ou quebrado em casa. Isso mesmo, 85%. O que isso cria? Uma reserva gigantesca do que a gente pode chamar de lixo de gaveta. É uma verdadeira fortuna em materiais e, ao mesmo tempo, um perigo ambiental. Tudo trancadinho dentro das nossas casas, só esperando um destino. E aí, quando finalmente a gente resolve se livrar desses aparelhos, eles chegam numa espécie de encruzilhada e precisam enfrentar uma escolha crítica entre dois caminhos totalmente diferentes um do outro. De um lado tem o caminho A, o mercado informal, que, convenhamos, muitas vezes parece o mais fácil ou mais rápido. E do outro, o caminho B, o Sistema Oficial de Logística Reversa. Esse foi pensado para ser seguro e ambientalmente correto. A escolha entre um e outro é o que define se aquele aparelho vai virar um recurso valioso ou uma fonte de contaminação. Bom, é muito importante saber que o Brasil tem sim um livro de regras oficial para guiar o lixo eletrônico para o caminho certo, sabe? Não é uma coisa que deveria depender da sorte ou do acaso. As duas peças principais nesse quebra-cabeça são, primeiro, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, lá de 2010. Ela é tipo uma grande lei guarda-chuva para todo tipo de resíduo. E depois veio o decreto de 2020, que finalmente colocou os pingos nos is, detalhando as regras específicas para os eletrônicos, com metas e obrigações bem claras. E o coração de toda essa legislação é um conceito chamado responsabilidade compartilhada. O que isso quer dizer na prática? Que a tarefa de dar o destino certo para o lixo eletrônico não é só do governo, ou só de quem comprou. Não, é um trabalho de equipe. Envolve todo mundo, desde quem fabrica e importa, até quem vende e quem usa o produto. Tá, mas como essa responsabilidade de todo mundo funciona? É aí que entra a logística reversa. Pensa nela como se fosse o caminho de volta do produto. É a obrigação que a indústria tem, por lei, de criar e bancar um sistema para que o aparelho antigo volte para a fábrica. Lá, ele vai ser reciclado ou desmontado do jeito seguro. E detalhe, isso é totalmente separado da coleta de lixo comum que passa na rua. Mas a gente sabe que existe sempre uma distância entre a regra do jogo e o jogo que é jogado de verdade, né? Na prática, o cenário do lixo eletrônico no Brasil hoje é uma batalha bem desigual entre o sistema formal, que a gente acabou de ver, e um gigante, o mercado informal. E essa talvez seja a estatística mais chocante de todas. Apesar de existir toda uma legislação, só 3% de todo o lixo eletrônico gerado no Brasil segue o caminho formal da reciclagem. Apenas 3%. É muito pouco. O resto todo ou vai para o mercado informal ou, pior, para o lugar errado. Esse gráfico aqui mostra o tamanho do problema de um jeito muito claro. Olha só, enquanto a reciclagem formal mal aparece ali no cantinho, o mercado informal domina completamente, processando algo entre 40% e 60% de todo esse material. E o que sobra, ou continua guardado nas gavetas, ou, o que é pior, vai parar no lixo comum. Tá, mas qual o problema do mercado informal ser tão grande? Essa citação explica perfeitamente. Ele pratica o que se chama de cherry picking. Sabe o que é isso? É como colher só as cerejas do bolo. Ou seja, ele garimpa de forma rápida e barata só os metais que têm alto valor, como ouro e cobre. E o que acontece com todo o resto, com a parte tóxica? Bom, ela é descartada de qualquer jeito, com umas práticas que são perigosíssimas. Fios são queimados a céu aberto, soltando gases cancerígenos. Monitores velhos são quebrados, espalhando pó de chumbo, chegam a usar banhos de ácido em quintais para extrair o ouro. Isso tudo contamina o solo, a água, é um verdadeiro desastre ambiental e de saúde pública. Para a gente ter uma ideia real da dimensão do nosso desafio, a gente precisa olhar para fora. Onde o Brasil se encaixa nesse cenário global de lixo eletrônico?
Olha, os números não mentem. O Brasil é o quinto maior gerador de lixo eletrônico do mundo inteiro em volume e o líder disparado na América Latina. Ou seja, a gente produz muito lixo tecnológico, mas como acabamos de ver, reciclamos pouquíssimo do jeito certo. E aqui tem uma diferença fundamental de filosofia. O nosso modelo aqui no Brasil foca no fim do ciclo de vida do produto. Ou seja, a preocupação é o que fazer com o lixo que já foi criado. Já o modelo europeu, por exemplo, foca no começo. Eles tentam evitar que o lixo seja gerado, exigindo produtos que sejam mais fáceis de consertar, de desmontar, de reciclar. E o resultado? A diferença é gritante. A gente com taxas de reciclagem abaixo de 10% e eles com mais de 50%. Diante de tudo isso, fica claro que a informação nos dá poder, né? A escolha de qual caminho seguir volta para as nossas mãos, mas, agora, com a gente sabendo o impacto real de cada decisão. E a boa notícia é que seguir o caminho certo é bem mais simples do que parece. O primeiro passo é juntar todos aqueles aparelhos esquecidos. O segundo é achar um ponto de entrega voluntária, um PEV, que seja oficial. Geralmente tem em grandes lojas, supermercados. E o terceiro, que é o mais importante, é fazer esse descarte com a consciência tranquila, sabendo que essa atitude protege o meio ambiente e a saúde de todo mundo. E assim a gente chega ao fim. A pergunta que fica no ar é, sabendo de tudo isso, qual vai ser o destino daquele tesouro que está guardado na gaveta? Ele vai alimentar um ciclo perigoso de contaminação ou vai se transformar em matéria-prima para o futuro? A escolha começa agora.